Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? A nossa entrevista de hoje é com a senadora Vanessa Graziottini. Tudo bem, senadora? Tudo bem, Azar. Obrigada pelo convite. Tudo bem. Senadora, vamos falar um pouco sobre esses ataques que a Zona Franca vem sofrendo na questão dos concentrados. E tem um ponto importante, que não é só os concentrados, mas pode atacar também outros pontos da Zona Franca. Exato. Então, veja, primeiro que quero dizer que o Amazonas sofreu um verdadeiro golpe, né? Da noite para o dia, nós dormimos tranquilamente, amanhecemos um belo dia, do dia 30 de maio para o dia 1º de junho, com a notícia de que Michel Temer havia assinado, na noite, um decreto e publicado já no Diário Oficial da União, um decreto retirando todos os incentivos fiscais do setor de produção de concentrados, ou seja, produção de concentrados para a fabricação de refrigerante no Brasil. E isso ele fez por quê? Porque o Brasil inteiro acompanhou a greve dos caminhoneiros, né? Os caminhoneiros pararam a economia brasileira quando fizeram uma greve reclamando da política de preços do governo brasileiro, ou seja, uma política que fazia com que o diesel aumentasse todos os dias, tal qual acontece com a gasolina e tal qual acontece com o gás de cozinha ainda, né? Então, como os caminhoneiros têm muito poder, porque a economia paralisou, foram 10 dias aproximadamente de greve, o Michel Temer teve que recuar e definir, juntamente com os caminhoneiros, de que ele baixaria, o governo determinaria que a redução do preço do óleo diesel em 46 centavos o litro. Só que quem está de fora imagina, não vai baixar o preço do óleo diesel. Imagina que os vendedores é que estão diminuindo o preço do produto, não. O Michel Temer disse que baixaria, mas que ele, governo federal, pagaria aos produtores e importadores de óleo diesel essa diferença, não é? Foi aí que, da noite para o dia, ele assinou uma série de medidas. Esse decreto, atacando a Zona Franca de Manaus, e vários outros, e uma medida provisória, que é a medida provisória que regulamenta o subsídio, a subvenção, ou seja, o que o governo federal vai tirar do seu dinheiro, do seu bolso, ou seja, o dinheiro público, para repassar para os cofres dos produtores e importadores de petróleo, ou seja, Shell, Ipiranga, Cosan, Petrobras, não é? E um absurdo. E da onde que ele vai tirar esse dinheiro? Primeiro, cortando no orçamento da União, em torno de 8 bilhões e 700 milhões de reais, porque ao todo ele precisa de, no mínimo, 9 bilhões e 700 milhões de reais. E também tirar da Zona Franca de Manaus, porque retirando incentivos, o governo passaria a arrecadar mais tributos dessas empresas de produção de concentrado, não é? Ou seja, ele retira dinheiro dos pobres, do Brasil inteiro, da educação, da saúde, da Zona Franca, retira dinheiro e nossos empregos, porque nós estamos estimando que, se manter esse decreto, nós podemos ter até 14 mil postos de trabalho fechados em Manaus e no interior do estado do Amazonas. Para quê? Para repassar esses recursos para as importadoras de óleo diesel. Ou seja, isso é um absurdo, isso nós não aceitamos. Tanto que, logo em seguida dessa publicação, dessa ação do governo federal, o governador do Amazonas pegou o avião e viajou para Brasília para conversar com Michel Temer. E nós fizemos uma reunião da bancada, chamada pelo senador Umar, que é o coordenador da bancada federal do estado do Amazonas, aqui em Manaus. E naquela reunião, nós conversamos em viva voz com o presidente Sim. da República. Eu acho que vocês estavam presentes, Sim. cobrindo aquela reunião. E não sei se vocês se lembram que, em determinado momento, eu fui chamada a não apresentar um projeto de decreto legislativo que eu já havia comunicado e já estava pronto. E eu disse, de jeito nenhum, eu vou apresentar, porque eu não confio em Michel Temer. Michel Temer, desde que assumiu o poder, aliás, ele, para assumir o poder, ele teve que enganar o povo brasileiro. E desde que assumiu o poder, ele está enganando. E mantive meu projeto de decreto legislativo. Para as pessoas entenderem, o que era esse decreto legislativo? Sim, então por que o meu projeto de decreto legislativo? Porque nós, do Parlamento brasileiro, nós temos a possibilidade de anular uma ação presidencial da Presidência da República, um decreto presidencial, quando ele extrapola as funções legais do presidente. E nesse caso, né, aí eu entro no primeiro questionamento que você faz, nesse caso, o decreto que atacou a Zona Franca de Manaus é inconstitucional. Por quê?
De fato, a legislação brasileira, ela garante poder a um presidente da República aumentar ou diminuir tributos e impostos por decretos unilaterais. Entretanto, a Zona Franca de Manaus é uma exceção no modelo tributário brasileiro, é uma exceção dentro da legislação tributária, porque nós existimos por conta dos incentivos tributários que são garantidos aqui. Então, vamos pegar um exemplo para você ver a flagrante inconstitucionalidade. Ele mexeu com o setor de bebidas, produção de refrigerante, de insumo para a produção de refrigerante concentrados. E se no dia seguinte ele decidir mexer no setor de duas rodas, de produção de duas rodas? E se no outro dia ele for mexer também por decreto com os incentivos dados à produção de eletroeletrônicos? Acabou a Zona Franca. Então, se deixasse como estava, os ataques continuariam? Exatamente. Aí eu lhe pergunto, pode um presidente da República acabar com um modelo protegido constitucionalmente, como é o caso da Zona Franca de Manaus por decreto? Não pode. Então, mantivemos o nosso decreto e aí caiu a ficha, porque o Michel Temer, mais uma vez, não cumpriu com o que prometeu, não resolveu o problema, não revogou o decreto. Foi quando toda a bancada se uniu em torno do projeto de decreto legislativo, fizemos a votação no Senado. Foi muito difícil, porque a primeira votação, a sessão caiu por falta de quórum, porque o governo, percebendo que nós ali ganharíamos, iria ser aprovado o nosso projeto de decreto legislativo, o governo retirou a sua bancada, a bancada governista de plenário. Então, a primeira votação, ela foi frustrada porque não alcançamos o quórum. Mas na segunda votação nós trabalhamos muito, nós desmistificamos tudo que o governo dizia para os senadores, que se eles votassem a favor da Zona Franca, estariam votando contra os seus estados. Olha que absurdo. Mostramos a eles e vencemos. Agora o projeto está lá para ser votado na Câmara dos Deputados. Então, é muito difícil isso que está acontecendo. Nós dizíamos que o Michel Temer foi colocado no poder, não é para resolver o problema da corrupção, não é para resolver o problema da economia, não é para acabar com o desemprego, não. Ele estava assumindo exatamente para aplicar uma plataforma de governo que foi derrotada nas duas últimas eleições. Quais são as chances desse projeto ser aprovado na Câmara Federal? Olha, eu posso falar por mim. Eu não estou na Câmara, mas que providências nós tomamos? A bancada toda fez uma reunião com o Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, presidente da Câmara, que se comprometeu conosco não apenas em colocar a matéria em votação, mas se comprometeu conosco em apoiar o projeto e garantindo uma votação massiva da bancada do Rio de Janeiro, que é o estado a que ele pertence, em nosso favor. De minha parte, eu já fiz uma reunião com a bancada do meu partido, o PCdoB, e unanimemente conseguimos o voto favorável ao projeto de decreto legislativo. Ou seja, nós temos muita chance, sim, de votar esse projeto de decreto legislativo e derrotar esse decreto presidencial, esse decreto de Michel Temer, e mostrar a ele que, se ele quer resolver o problema da diminuição do óleo diesel, ele que vai buscar nas empresas, ele que vai buscar no próprio setor de produção ou de importação de óleo diesel os recursos para garantir a redução de custos, mas não mexer mais com a Zona Franca de Manaus. Senadora, de muitos anos o PT e o PCdoB, eles caminham juntos, né? Tanto nacionalmente como aqui no estado do Amazonas. Nessa eleição agora, de 2018, como é que está o PT e o PCdoB? Vão continuar caminhando juntos? Como é que está toda essa questão da eleição? Então, você fala muito em relação às eleições nacionais, né? De fato, o meu partido, PCdoB, a gente apoia a candidatura... Nacionais e estaduais também. Mas estaduais, vez ou outra, a gente separa, né? Eu, por exemplo, fui eleita senadora da República sem o apoio do PT, né? Porque nós estávamos numa coligação e o PT estava em outra coligação, aqui localmente, não é? Mas, enfim, fui eleita senadora com o apoio de Lula, principalmente, porque esse foi um compromisso desde o início, né? Quando eu fui candidata, ainda estava decidindo minha candidatura a senadora à época, era deputada, e ele disse, vou te dar total e irrestrito apoio. De fato, o presidente Lula foi muito importante na minha eleição. Mas o meu partido eu até acho engraçado, porque um dia desse eu estava na porta da fábrica e veio de lá um operário, uma pessoa, me mostrando um jornal lá de 1989. Nem eu tinha aquela foto, eu acho que era o jornal O Povo, não me lembro qual era o jornal. Um jornal que tinha uma fotografia do presidente Lula em cima de um caminhão aqui em Manaus,
fazendo um discurso e eu ali do lado dele, no caminhão. Ou seja, a primeira vez que nós apoiamos a candidatura de Lula a presidente foi em 1989. E, de fato, de lá para cá, seguimos, né, apoiando as candidaturas do Partido dos Trabalhadores. Por conta de quê? Por conta do projeto. Porque nós dizíamos que era necessário colocar não apenas um trabalhador, mas colocar no poder um projeto de Brasil diferente do que nós vínhamos antigamente. Por exemplo, a Zona Franca de Manaus, ela vivia, na época de Fernando Henrique Cardoso, ela vivia um sofrimento diário, porque era um ataque atrás do outro. Eu lhe pergunto, qual foi o ataque contra a Zona Franca que nós sofremos durante o período dos governos do Partido dos Trabalhadores, desde Lula? Nenhum, pelo contrário. Primeiro tivemos a prorrogação de 10 anos, depois a prorrogação por 50 anos. Essa questão que nós estamos discutindo agora, de bebidas, vários parlamentares frequentemente colocam emendas parlamentares, principalmente os parlamentares do estado do Paraná. Porque essa é uma briga, assim, eu não sei exatamente porquê, mas a maior parte dos empresários que são contrários a esses incentivos à Zona Franca de Manaus estão localizados no estado do Paraná e uma outra parte no Rio Grande do Sul, mas a maioria no Paraná. Então, vários parlamentares do Paraná, inclusive, apresentavam propostas, emendas para retirar esses incentivos. A presidente Dilma, inclusive, teve um período que se meter na matéria e dizer não, nós não vamos retirar as vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus. Então, eu digo que essa nossa união é em torno de um projeto de Brasil. O projeto que garantiu a construção de milhares, centenas de milhares de casas populares, só que em Manaus uma nova cidade foi construída. Aliás, o nome é Nova Cidade. Uma nova cidade, não é o Viver Melhor, mais de 10 mil unidades habitacionais. O projeto que garantiu luz para todos, o projeto que garantiu as farmácias populares, o projeto que garantiu mais médicos, o projeto que garantiu o ingresso dos jovens, filho da empregada doméstica, filho do operário, filho do gari, em universidades, não é? Então, a gente sempre esteve junto dentro desse projeto e deveremos estar juntos novamente nessas eleições. Nós temos uma pré-candidata, que é Manuela Dávila, Sim. do PCdoB, o próprio presidente Lula, mesmo preso, aliás, preso injustamente, porque não há nenhuma prova, não é? O próprio presidente Lula vem mantendo a sua candidatura e nós estamos dialogando. E fizemos uma reunião da direção nacional do PCdoB, o nosso partido, nesse último final de semana. Eu estive no último domingo com a presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann, e nós lançamos um manifesto pela unidade das oposições, não é? Porque o candidato do Temer já conseguiu fazer uma grande aliança. O candidato do Temer já está definido. É o Geraldo Alckmin, que já fez a aliança com o PP, com o PR, com vários, além do PSDB, com o DEM. Eles já fizeram solidariedade, eles já fizeram um deles. E nós entendemos que é necessário do lado de cá também que a gente possa se unir, não apenas concorrer, mas vencer as eleições e trazer para o povo o futuro que eles estão tirando. Ou seja, trazer de volta o futuro da nossa gente que eles estão querendo tirar. Eu lhe pergunto isso porque o PT aqui no Amazonas tem o Praciano para sair como senador e tem a senhora, obviamente, para senadora também, né? Isso não daria algum tipo de empecilho? Tem também o José Ricardo que já vem para federal. Deixa eu lhe dizer como é que está. Primeiro que nós não fechamos coligação aqui ainda, né? Nós estamos dialogando com o PSB, mas esse diálogo depende muito também do diálogo nacional, porque nacionalmente os partidos que mais conversam são PT, PSB e PCdoB. É obviamente que o diálogo daqui do Estado do Amazonas está muito vinculado a esse diálogo nacional. Mas, digamos que a coligação seja formalizada, são 2 vagas para o Senado, aí vai caber à coligação, aos partidos da coligação, definir o preenchimento dessas vagas. Nós postulamos a vaga de Senado porque achamos mais do que legítimo. Afinal de contas, eu já sou senadora da República, eu fui a única parlamentar, ou seja, da bancada do Amazonas, a me manifestar contra um golpe, que não foi um golpe contra a democracia só não, foi um golpe contra o povo. É esse golpe para viabilizar as privatizações, o golpe para viabilizar a reforma trabalhista, o golpe que quer fazer a reforma previdenciária, o golpe que está fechando as farmácias populares, né? Então, todos nós sabíamos, todos os parlamentares, sabíamos por que estavam querendo tirar uma presidente que foi eleita, não é? Mas apenas eu resisti a isso. Então, eu
de forma muito clara, representam esse lado da política, né? Representam de forma muito clara. Aliás, o presidente Lula hoje só está detido por conta disso, porque eles, infelizmente, tomaram o poder na marra. A senhora falou de conversas com o PSB, que tem Davi Almeida como pré-candidato a governador. Então, o caminho natural seria o apoio a ele. Olha, estamos tendo conversas. Eu não posso dizer que esse seja o caminho natural, porque pode acontecer, mas pode não acontecer, né? Eu estou sendo bastante sincera, dizer que nós estamos conversando. Aliás, a conversa não é de hoje, não é? Inclusive, abriu as portas da candidatura dele para ter um vice, né? Do PT ou do PCdoB. Pois é. Então, há bastante tempo, eu, por exemplo, fui convidada e participei do pré-lançamento dele, que não era um pré-lançamento com vários partidos, algumas figuras que estavam lá, não é? E aquilo gerou muita polêmica, não é? Só que ele disse, nós confirmamos que não havia nada firmado. Há, por exemplo, já um acordo estabelecido, por exemplo, entre PSB e Podemos, entre PSB e Avante na coligação. Em relação a nós, ainda há um diálogo que deve ser encerrado aí definitivamente até a semana que vem, porque o prazo para a realização das convenções é o próximo dia 5, não é? Como é que a senhora vai tentar trazer os eleitores para votar, né, para as urnas? Porque nós temos um grande número de abstenções, um grande número de votos brancos, nulos. Como é que a senhora vai trabalhar para isso? Olha, é o seguinte, primeiro eu quero dizer que lamento muito que a gente percebe aí pelas andanças, pelas mobilizações, que parece que a prática eleitoral de determinados candidatos não mudou nada. Apesar de tudo, o que a gente percebe são grandes movimentações que envolvem dinheiro, entendeu? Então é preciso que, de fato, a Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral esteja de olho no que está acontecendo. E de nossa parte, o que eu quero dizer é que, como eu já sou parlamentar e estou pré-candidata à renovação de um cargo que eu já exerço hoje, de minha parte, o que é que eu vou fazer? Olhar olho nas pessoas, mostrar a minha posição, o que é que eu fiz nesses últimos anos no Senado Federal, qual tem sido a minha postura. E digo o seguinte, eu tenho um orgulho muito grande de dizer a todos, mostrar que na hora mais difícil do nosso Brasil eu fiquei do lado do povo. Porque eu repito, eu queria muito estar aqui, dizer o seguinte, olha, eu fiquei sozinha, nós somos 11. 8 deputados federais, 3 senadores. Apenas eu votei contra o Michel Temer se transformar em presidente da República. Eu gostaria muito, 2 anos depois, de dizer o seguinte, porque eles agiram assim, porque tiveram naquele ano, é verdade, o apoio de boa parte da população brasileira, que acreditava que a culpa de tudo era do governo, a culpa do desemprego, a culpa da crise econômica, a culpa da corrupção. E eles prometeram, não basta mudar o governo, colocar o Michel Temer que tudo vai melhorar. O emprego vai voltar, a economia vai crescer e a corrupção vai acabar. Então, eu queria hoje aqui estar com você dizendo, olha, eu errei. Por isso que eu fiquei sozinha, porque eu errei. Porque olha os empregos voltando, olha a Zona Franca, que maravilha, a Zona Franca não está sofrendo problema nenhum. Pelo contrário, é cada vez mais postos de trabalho que estão sendo abertos no Amazonas. Olha a segurança, a saúde, como estão crescendo. A farmácia popular, antigamente nós tínhamos 2 em Manaus, hoje nós temos 5. Mas, infelizmente, lamentavelmente, não é essa a realidade. Então, o que acontece hoje é aquilo que nós dizíamos lá atrás. Aprovar a reforma trabalhista, que não é avanço nenhum, é só para tirar direitos. Só não aprovar a reforma previdenciária, que, aliás, eles querem aprovar logo depois que acabarem as eleições, porque ficaram com medo do voto popular. Porque a reforma previdenciária que eles querem aprovar não é para tirar privilégio, é para tirar direito, é para acabar com a aposentadoria do povo. Porque escrever e enviar para um Congresso um projeto de lei que diz que o trabalhador ou a trabalhadora, para ter o direito à aposentadoria, tem que contribuir, pagar para a Previdência 49 anos, isso é dizer, olha, acabou a aposentadoria de vocês. Então trabalha até morrer, não é? Então, lamentavelmente é isso. E a campanha eleitoral, de nossa parte, será um grande diálogo. Eu sei que tem muita gente da população, e com justa razão, que está achando que tudo é farinha do mesmo saco. Está mais difícil andar na rua, pedir voto? Não, eu estou andando muito na rua conversando. Não estou pedindo voto ainda, porque ninguém pode pedir voto. Não, até conversando mesmo. Mas tá mais difícil essa vez? E não é andando agora. Eu estou andando desde muito tempo. Por exemplo,
quando estava em pauta o projeto da reforma previdenciária, eu fiz uma cartilha, andei o estado inteiro, andava nas paradas de ônibus mostrando o que era a reforma previdenciária. Quando a gente estava votando a reforma trabalhista, eu fiz a mesma coisa, que não havia nem chegado no Senado, estava na Câmara ainda. Então eu fiz outra cartilha como senadora e andei pela rua. É claro que aquele período do ano de 2016, do impeachment, entre aspas, foi muito mais difícil. Mas agora as pessoas, elas respeitam. Eu acho que é isso que é importante. Por maior que sejam as divergências, nós não podemos entrar no caminho do desrespeito. Isso é a pior coisa do mundo. Então, eu encontro muita gente que discorda das minhas posições. Ouvir as opiniões contrárias. Exatamente, mas me respeitam profundamente. Ou seja, aquele negócio de agressão, de hostilidade, isso, pelo contrário, eu não tenho visto, não tenho sido vítima disso, até tenho parado, dialogado muito com as pessoas. Assim que posso, eu mostro o porquê disso, o que é que está acontecendo, porque eles estão destruindo o Brasil, gente, não só na retirada de direito e dos programas sociais, mas o que é essa venda da Embraer, gente? O que é a venda da Embraer? Vamos virar agora 20% dos Estados Unidos na questão da aviação, uma empresa que é a terceira maior do mundo. O que é a privatização da nossa Amazonas Energia? A gente tem que comemorar, sabe por quê? Porque mesmo sendo minoria, mesmo diante de tantas dificuldades, a nossa empresa, Amazonas Energia, era para ter sido vendida ontem, por R$50 mil. Por que ela não foi? Porque nós impedimos, de que forma, não deixamos que votasse a medida provisória 814, e o projeto de lei, que foi votado na Câmara há pouco tempo, ainda está para ser votado no Senado Federal, que é um projeto de lei que simplesmente repassa para o consumidor uma dívida de mais de 20 bilhões para o empresário que comprar a energia por R$50 mil receber uma empresa saneada. Aí eles dizem que vão investir 500 milhões, eu pergunto, esse aqui é irmão desse. Qual empresário que só quer o lucro vai investir lá em Apuí? Vai investir em Humaitá? Vai investir em Labra? Não vai investir não, vai fazer igualzinho os donos da Manaus Ambiental fizeram. Deixaram metade da cidade de Manaus sem água. E quem é que foi investir na captação? A mãe governo, a mãe Estado. Foi o governo do presidente Lula que fez esses investimentos para captar água e garantir água à população. Porque a empresa privada ela só faz mandar a conta da luz e a conta da água. Investir que é bom, não investe em nada. Senadora, nós estamos estourando o nosso tempo, mas eu queria fazer só uma última perguntinha. A senhora já falou aqui na entrevista diversas vezes que Lula continua candidato. E algumas pesquisas mostram o ex-presidente Lula com um certo empate técnico com o Jair Bolsonaro também, que é o candidato controverso, né, dos ideais de Lula. Como é que a senhora enxerga esse cenário nacional aqui no Amazonas? Essas pesquisas falam do Amazonas. Não, é engraçado. Eu vi pesquisas recentes, não há um empate técnico. O Bolsonaro, ele é o segundo colocado aqui, mas bem atrás do presidente Lula. Não há um empate técnico. Mas ele é o segundo colocado. Isso também mostra que ele tem algum tipo de apelo para as pessoas aqui do Amazonas. Mas por que a senhora avalia que ele tem isso? Exato. Primeiro porque é isso, porque você vive assim, um momento tão confuso na história da política, da economia, de tudo, tão confuso, que discursos tipo esse do Bolsonaro, de que todo mundo tem que estar armado, para acabar com a violência é só você matando bandido, que esses discursos acabam proliferando, né? Eu digo assim, eu sei que tem gente que pensa igual a ele, mas a grande maioria do povo, mesmo que apoie o Bolsonaro, não conhece as suas ideias. Por exemplo, ele é um defensor da tortura. Ele é um defensor da tortura, não é? Eu não sou defensora da tortura. Agora, eu não sou daquelas que acham que você resolve acabar a violência com mais violência. Pelo contrário, na minha opinião, violência gera violência, não é? Então, a gente tem procurado no Congresso, e nós particularmente, contribuir com as saídas para melhorar a segurança pública. Criamos agora, por lei, um novo SUS. Porque o SUS que os brasileiros e as brasileiras conhecem é o SUS do Sistema Único de Saúde. Agora a gente criou o Sistema Único da Segurança Pública para integrar as ações de todos os órgãos de segurança pública. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, junto com as polícias militares, com as polícias civis, com as guardas municipais. Então esse apelo, digamos, que ele vem tendo é por conta dos problemas de segurança pública, até dos estados também. E também, é claro, Manaus. Manaus hoje um dos maiores problemas que nós temos, além do desemprego, é a segurança pública. Eu estava há 3 dias lanchando, que eu moro próximo, ali na Alvorada, eu estava lanchando ali.
Aí eu tinha uma televisão ligada e eu vi lá um corpo jogado assim na imagem da televisão no chão e falou Alvorada. Eu falei, gente, Alvorada? Aí o rapaz estava do meu lado e foi bem aqui na rua do lado, bem aqui que mataram. Então, 3, 4 por dia. Briga de quê? Gangue de tráfico de droga. Quem está mandando no Brasil são aqueles que estão no presídio. Eles é que mandam matar, eles é que fazem tudo. Agora, o que esse governo de Michel Temer faz? Então, nós aprovamos a lei, houve a obrigatoriedade de criar um fundo. Então, em vez de ele pegar dinheiro para criar o fundo, tirar dinheiro do juro dos bancos, tributar as grandes fortunas que não são tributadas, a distribuição de lucros e dividendos, não. O que ele fez? Tirou dinheiro do orçamento público, saúde, educação e do FIES. FIES o que é? O financiamento do ensino superior. Ou seja, ele tira o jovem, significa dizer que ele tira o jovem da universidade e joga o jovem para o presídio. Aí como é que a gente vai querer melhorar a segurança pública, não é? Então, eu acho que candidaturas tipo essa... E tem muitas aqui também no Amazonas, para estaduais, federais, senadores, que vão seguir na mesma linha, né? Não sei se a senhora está percebendo isso. Pois é, aí veja bem, são aquelas pessoas que acham que mulher é um ser inferior, que mulher tem que obedecer ao homem, não. Nem a maioria dos homens acha isso, nós mulheres somos tão capazes quanto os homens. Nós, mulheres, precisamos da proteção da maternidade, nós temos as nossas diferenças biológicas, mas intelectualmente nós somos iguais. E por que nós somos ainda tão oprimidas, nós somos tão exploradas? Porque hoje a mulher, ela tem um nível superior de escolaridade, ela trabalha fora, ela sustenta a sua família, mas ela ganha menos. Agora, na reforma trabalhista, não sei se vocês viram, nós ocupamos, as mulheres senadoras, ocupamos a mesa do Senado, a gente queria aprovar uma única emenda. E qual era a única emenda? A emenda de proteção à mulher grávida. Sim. A mulher lactante, aquela que está amamentando, porque a legislação protegia a mulher. Então, a mulher gestante, se ela trabalha num ambiente insalubre, mas fica gestante, o patrão era obrigado a retirá-la daquele ambiente, transferir-a para outro local de trabalho durante a gravidez e a amamentação e pagar a ela tudo que ela recebia antes. Pois essa reforma trabalhista retirou esse direito, acabou. Se a mulher quiser ganhar o adicional de insalubridade, grávida, amamentando, ela tem que continuar trabalhando lá o dia inteiro de pé, ou cheirando produtos insalubres, né? Então, é isso tudo que nós achamos que é preciso que as pessoas vejam, e esse cidadão, que infelizmente é o segundo colocado nas pesquisas, ele defende exatamente ao contrário do que aquilo que nós defendemos para o conjunto da população brasileira, que é ter direito ao trabalho, mas também a um salário digno, à proteção, à segurança, né? Haver um mínimo de respeito aos direitos humanos. Ok, senadora, muito obrigado por essa entrevista. Se a senhora quiser dizer algumas palavrinhas finais para quem está nos assistindo, fique à vontade. Apenas agradecer aqui ao portal, a vocês todos, cumprimentar pelo trabalho, e eu fico feliz de ver o crescimento de tantos portais, porque isso é a democratização dos meios de comunicação. A gente não pode viver numa sociedade onde 2, 3 grandes empresas apenas informem as pessoas. Então, isso aqui que a gente está vendo surgir no Brasil e no mundo inteiro, isso é fenomenal. Isso é a real democratização dos meios de comunicação. Parabéns a vocês que, com muita dificuldade, procuram levar a boa informação à nossa gente. Muito obrigada. Ok, muito obrigado. E obrigado a você que nos acompanhou até aqui.